Seja bem-vindo ao Mais Bíblia Cast, o podcast em áudio e vídeo da IBC, que você pode acompanhar através do YouTube, através do Deezer, do Spotify, em qualquer uma dessas plataformas, a qualquer dia, a qualquer hora, fazendo aquela caminhada, ali dentro de casa, no carro, onde quer que você esteja, você pode acompanhar o Mais Bíblia. Estou aqui, mais uma vez, fazendo essa apresentação. Eu me chamo Euriano Salles, estou acompanhado aqui da minha amiga Aline Xavier, que estava de férias, Aline. É isso aí, Euriano. Estava de férias e sentindo muita saudade de vocês. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, participando dessa roda de conversa, né? Com temas bem atuais, bem interessantes. E eu tô de volta, gente. Que maravilha, a Aline está de volta e hoje nós estamos recebendo, Aline, um convidado aqui, um convidado especial que no podcast ele está estreando, certo? É a primeira vez que ele está participando desse podcast com a gente. Daniel Almeida, seja muito bem-vindo ao Mais Bíblia Cast. Aê! Rapaz, que alegria, né? Depois de quanto tempo aí do podcast? Já estamos aqui, terminamos agora, foi um mês e pouco, né? Assim, tivemos uma série agora e estamos entrando na segunda. É isso aqui, estou aqui hoje, né, para tentar aí conversar um pouco sobre esse tema tão importante, né? O tema que eu sou apaixonado, que é sobre a divindade de Cristo. Na verdade, tudo que se propõe ou se fala sobre cristologia, eu gosto bastante. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que a gente tenha uma boa conversa, um bom papo. Com certeza. Então ele já cantou um pouquinho da bola de hoje, né? Então eu queria passar aqui para a Aline falar um pouco mais, fazer essa introdução sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, essa nova série tratando sobre a divindade de Cristo, com o tema Ele é, né, um tema até de músicas, né, de louvores, muito interessante, e eu tenho certeza que Daniel vai conseguir passar essa mensagem de Cristo de forma leve, espontânea, e a gente vai começar já, Dani, com uma perguntinha para que você possa começar esse bate-papo, que é: Cristo, Deus ou impostor? Aline, como você faz uma pergunta dessa? Eu já vim afiada para começar logo. É as sinucas de bico da vida, né? Que Deus nos leva a viver, né? Mas essa é uma pergunta, Aline, que ao longo da história alguns têm levantado e têm tentado responder, mas de uma maneira negativa. Sim. E eu acho interessante porque essa pergunta, ela, para os dias de hoje, talvez ela é extremamente importante, né? Porque diante daquilo que a gente tem vivido, um mundo pós-pandêmico, então pensar em Cristo como um Deus, ou como o Deus, como nós cremos como cristãos, ela é pertinente porque ela acaba aqui trazendo a noção da proximidade do Deus que fez todas as coisas e que habitou entre nós e que rege a história e tal. Mas minha resposta é sim, com certeza. Cristo é Deus, com certeza, Ele é Senhor. E aí a gente vai... Ele não é um impostor, né? Então C.S. Lewis ele fala um pouco sobre isso, mas a gente vai falar sobre C.S. Lewis usando esse contexto um pouco mais na frente. Mas, de fato, ele não é um impostor, ele é Deus, de fato, de verdade. Eu até, pensando nisso, Dani, também, eu li uma reportagem na internet, né, onde diz que um certo grupo vai lançar aí um projeto, uma espécie de peça que vai tratar de Jesus de forma, mais uma vez, de forma, digamos, desrespeitosa, né? Levando Jesus a um prostíbulo e de como ele se comportava. Então, assim, algumas pessoas a gente percebe que não vê em Jesus essa divindade, não vê em Jesus o próprio Deus ou o Filho de Deus. Isso me preocupa, porque a nossa geração, né, já tem dificuldade, e quanto mais essa nova geração que está aí, de entender o papel de Cristo na nossa vida. E assim, para nós cristãos isso não deve ser uma surpresa, né? Porque o mundo, ele de fato, ele só vai ver Cristo como Deus quando o Espírito vier iluminar e trazer essa luz. O mundo, ele vai sempre ver Cristo de uma outra maneira, porque isso tem a ver não só com raciocínio, não tem a ver só com dados que me confirmem, mas tem a ver com o convencimento do Espírito. E aí a Bíblia, a própria palavra de Deus vai dizer, né, que o Espírito ele vem para testificar de Cristo. Então, assim, são coisas que a gente vai ver e devemos esperar mesmo, e que isso só mostra aquilo que a Bíblia diz. Paz, a luz que é Cristo, que é Deus encarnado, ele ainda não brilhou no coração desses. Então eles vão ver Cristo como um mero
Inclusive, essa tentativa de tentar tirar nessa deidade de Cristo, isso acontece desde quando Jesus ressuscitou, né? Então, aquela tentativa de dizer que não, ele não ressuscitou, aquilo que foi criado na igreja ali, nos primeiros cristãos, né? Tentando abafar isso, só que graças a Deus isso nunca aconteceu. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, Dani, sobre essa questão da primeira igreja, é interessante a gente ver, porque o que a gente sabe da história de Cristo a gente tem relatado ali nos evangelhos, né? Então a gente tem ali 3 evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos, e aí para você que não sabe o que significa, então eles têm ali o mesmo, eles falam da mesma coisa, ele tem ali o mesmo tema, vamos dizer assim, né? Então Mateus, Marcos, Lucas, eles vão partir ali é muito parecido aquilo que eles falam, só que a gente tem um livro ali dos evangelhos que eles se destaca dos demais, que é o livro de João, e ele vai muito nessa questão aí dessa defesa, né? Dessa questão apologética, né? Dessa defesa de Cristo enquanto Deus, né? Com certeza. Porque assim, os evangelhos, cada um deles, o Espírito inspirou os autores a colocarem numa perspectiva diferente. É assim, como é que eu estou olhando aqui a Aline? Eu estou olhando a Aline com o notebook com o slogan da IBC Fortaleza. O Euri, eu já não consigo ver totalmente o notebook dele nessa perspectiva. Ou o Euri não consegue ver a logo da IBC Fortaleza. Ele consegue ver de outra. Então, assim, essa foi a perspectiva. E João, Deus levou ele para um negócio muito, muito, muito legal. E assim, que João ele traz a perspectiva da divindade de Cristo. E uma coisa interessante até para falar, que a divindade de Cristo, desde os primórdios, os cristãos eles nunca viram a divindade de Cristo como uma esquisitice. Eles nunca olharam e falaram assim, não, Cristo Deus de maneira nenhuma. Porque a fundamentação da crença do cristianismo é Cristo sendo Deus. É uma pedra fundamental. Se você tira, acabou, né? Então, mas existia no movimento, na história vai avançando, enquanto a história avança, alguns vão levantar e vão questionar, mas todos eles foram abafados, foram, na verdade, vencidos pelo próprio argumento da palavra de Deus. E João, ele traz essa perspectiva, né? Ele já começa com o prólogo dele ali, né? Coisa mais linda do mundo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, você tem só nessas poucas palavras, você tem sermões aí para milhares de dias só para pensar sobre esse início de João. Então João ele já começa trazendo algo meio que para a época, para quem ele escreve, ou para aquilo que está acontecendo de pano de fundo, é meio que as pessoas elas acabam que tendo uma visão assim impressionante. Como assim, né? O verbo que é na cabeça de alguns o Logos era aquele que trazia o entendimento, o Logos era aquele que nos fazia ver de uma outra perspectiva ao mundo. Um outro filho, ele vem de uma aproximação mais evangélica, mais cristã. Ele vai dizer que o Logos é aquele que é o intermediário entre o homem e Deus. Então é interessante que João ele consegue captar essa leitura no meio, mesmo no meio secular, não cristão. Ele olha e diz assim, aí há evidências da graça de Deus, há uma revelação bem pequena, tem uma faísca, mas tem. E ele pega desse ponto e coloca aqui, deixa eu ampliar para vocês. Aí ele vai a fundo e começa a introduzir. Então sua epístola, para quem que a gente até fala muito, né? Por onde é que eu começo a ler a Bíblia? Vamos para o Evangelho de João. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu acho que deve ir para o Evangelho de João. Mas como a revelação ela é progressiva, então se você vai pensar na Bíblia como um resumo, você tem criação, queda, redenção, consumação. Aí eu vejo como uma série. Se você vai começar uma série da quinta temporada, tu perdeu um monte de coisa para cá. Então assim, eu costumo dizer assim, alguém de vez em quando me pergunta, cara, qual livro eu estou querendo introduzir? Qual livro o pessoal lê? É João? Eu disse, cara, seria uma boa, mas eu acho que João, ele já é, para quem vai começar, eu acho que você perdeu muita coisa. Então vai para Gênesis, porque tu entende primeiro história, que Deus é criador, depois tu vê
como Deus criou tudo e era muito bom, e como a gente chegou nessa desgraça toda, que por causa do pecado. E aí tu vai entender, né? Então é só, mas mais uma vez, é uma perspectiva minha, né? Eu olho e digo assim, não, pode começar por João, mas para mim, eu indico Gênesis. Eu acho que você tem razão, porque acaba que a gente tem uma ideia de Cristo como co-participante da criação. Porque quando você começa a ler Gênesis, que você chega mais na frente, na história de Cristo, você começa a pensar naquilo lá atrás, fazendo sentido com a história de Jesus, né? Mas uma coisa que é curiosa é assim, quando João ele usa o termo palavra, verbo, para aquela cabeça oriental da época, né, da cultura, a palavra ela não era algo extremamente vazio e sem valor. A palavra, quando se falava assim, quando declarava uma palavra, essa palavra era extremamente ativa e viva. Então, essa perspectiva é muito forte. Você vê ali Jacó abençoando, aliás, Isaac abençoando Jacó e não Esaú, quando Esaú vem para dizer, mas sou eu, Esaú, primogênito, e Jacó diz assim, mas aquilo que eu falei eu não posso mais voltar atrás. Olha a perspectiva dele. A perspectiva é assim, rapaz, eu não posso mais voltar com aquilo que eu falei, claro. Aí alguns pegam e dizem assim, olha, a palavra tem poder, né? Mas não é isso, você tem que ver o contexto, você vê que ali você está falando de um profeta, né? De um patriarca que tinha essa autoridade divina por trás. Mas existe também um significado que a palavra ela é viva, e aí João ele pega, ele cunha isso para dizer assim, grego, você que acredita, vamos ver, a palavra encarnou, a palavra tornou-se gente. Sim. E é interessante porque o que acontecia ali naquela época não era nem que eles duvidassem da divindade de Cristo, mas tinha uma história ali naquela época de que Cristo se tornou Deus quando ele, ali logo depois ali do batismo, mas depois que ele morreu deixou de ser. Então era o que se cria que era por aquele período, aquele momento. Então, tipo, Cristo foi Deus só durante 3 anos da vida dele. E aí essa perspectiva que João traz é muito bacana, porque ele vai dizer assim, não, lá no início do mundo, lá no Gênesis, quando o mundo foi criado, ele já estava com Deus, ele era Deus e ele continua sendo Deus. E é lindo isso, né? E aí João ele traz essas fagulhas. Ele vai dizer, por exemplo, 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. É tanto que, qual era a prerrogativa de que Jesus tinha que morrer? Era pelos milagres, pelas obras que ele fazia? Não era isso. Os caras pegavam pedra e diziam assim, tu vai ser apedrejado. E não é por tuas obras, não, é porque tu diz que tu é igual a Deus. Olha. Então, se eu estava lendo o autor, ele falando que em cada página do Novo Testamento tem evidências, bastante evidências de que Cristo era Deus. Qual é o problema? É a falta de convencimento no sentido de assim, eu preciso te convencer de que Cristo é Deus. Não, porque tem 2 aspectos. Tem um aspecto intelectual, né, que é o objetivo, mas tem um aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo ele acaba sendo o aspecto da fé, que é onde Deus implanta a fé em nós e abre os nossos olhos para que a gente veja a dignidade e a majestade de Cristo. Sim. Mas é interessante. Então João ele vai falar isso antes de Abraão eu sou. Ele vai orar no 17, 17:5, eu acho lindo na oração. Ele vai dizer assim: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Olha o que está falando aqui, está dizendo aqui. Eu e tu éramos um, e antes de tudo existir, nós estávamos ligados. Né? Nós tínhamos uma glória. Então, acho que tem muita... A evidência bíblica, ela é... Aliás, os textos bíblicos, eles apontam para isso. Eles mostram, Cristo é Deus, né? Então, não tem como. Aí você começou, Aline, com a pergunta que eu lembrei sobre C.S. Lewis, né? Isso. C.S. Lewis, ele tinha uma pegadinha, tu lembra, né, Uri, da pegadinha do C.S. Lewis? C.S. Lewis, ele falava sobre aquela questão de Jesus ser será que ele era um lunático? Ele não era? Fala dos 3 então, pontos, ele fala dos 3 pontos.
ou Jesus era um lunático, ou era um mentiroso, ou ele era quem ele disse que ele era. Eu tenho um trecho aqui, Cristianismo Puro e Simples, né? Quando ele, ali na verdade foram palestras que ele estava dando para a Rádio BBC e depois ele transformou aquilo ali no livro, que inclusive uma indicação maravilhosa para qualquer cristão, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ele diz assim, ó: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito, né, sobre Jesus. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moral. Alguns com essa tolice, né? Como um grande mestre moral, mas não aceita a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Lewis deixa muito claro. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ele seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Lewis sendo Lewis. Aí ele diz, né? Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. É verdade. E é interessante que esse argumento, eu li esse livro há uns 20 e poucos anos atrás. E eu tive uma conversa com um jovem na época, né? Todo mundo falava, eu não era daqui da IBC, eu morava em São Luís. E ele tinha esse argumento, cara, Cristo não era Deus. E aí eu tinha lido o Cristianismo Puro e Simples, estava encantado, né? Tava, caramba, que argumento. E aí quando a gente veio conversar, eu falei assim, cara, tá... eu lembro, eu não sei se eu peguei, não foi nem do Cristianismo Puro e Simples, foi do livro do Josh McDowell sobre Jesus, que é um livro bem fininho, mais que um carpinteiro. Mais que um carpinteiro. Mais que um carpinteiro. Pronto. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu saí dando para os amigos, para gente que era metida intelectual e tal, pegava e dava. E nesse livro ele cita essa do Lewis. E aí aí eu fui conversar com o cara e falei, cara, tá, mas me responde uma coisa. Tu acha que Jesus era louco? Tu lendo tudo? Aí ele, não, improvável, ele é bem metido a intelectual, improvável, né? Aí eu disse, tu acha que Jesus era um mentiroso? Aí ele, não tem como ele ser, então ele era Deus. Aí ele parou, ele ficou meio que calado assim, aí ele coçou a cabeça e vou pensar sobre isso, e foi embora. Porque o argumento do Lewis aí é justamente esse. Meu irmão, você só tem duas opções. Ou você o aceita como louco, ele até diz assim, vai cuspir na sua cara, enfim, o abandona e tipo assim, não quero conversa com ele. Ou você aceita como Deus. Agora não venha com essa história de querer dizer, eu aceito. Jesus é um cara bacana, é um grande mestre, eu tenho muito que aprender com ele, mas para mim ele não é Deus. Não venha com essa conversa. Ou você aceita uma coisa ou outra. Ele é muito taxativo em relação a isso. Mas é interessante que, vamos lá, João ele já começa dizendo, né? Aqui, João 1. Então, fazer uma caminhada bíblica aí, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui é inegável, Jesus é Deus, João está falando. Aí você vai para João 20 e 28. É interessante vamos fazer uma jornada bem rapidinho, só para ver como os autores bíblicos não tinham nenhuma dúvida, e não tem nem algo na escritura que diga assim, não. E João 20, 28 diz, respondeu-lhe Tomé, isso é um discípulo de Jesus, judeu, que acredita num só Deus, seguiu Jesus, e ele diz, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha a declaração do cara, ele está dizendo assim, ele é Senhor e ele é Deus, ele é meu Deus. E aí você vai lá para Romanos, eu gosto muito desse texto de Romanos 9, verso 5, que é interessante como Paulo coloca esse texto. Vamos lá, Romanos 9, 5. Não sei se era para ter esse negócio aqui, né? Mas você que está aí nos acompanhando, é isso aí, meu amigo. É mais Bíblia. É mais Bíblia, então. Deles são os patriarcas e também deles descende. Ele está falando do povo de Israel, certo? Ele está fazendo aquela defesa de que se ele pudesse, ele mesmo seria condenado para a justificação. Ele está numa declaração apaixonada sobre Israel, falando sobre a incredulidade dos judeus. E aí ele está falando aqui, ele vai dizer, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Tá. Segundo a carne, o qual é sobre todos, aí ele mata a pau, ele vai dizer, Deus bendito para todos sempre, amém. Esse para mim é um texto, caramba, o Paulo está declarando, ó,
O Cristo veio do povo judeu em carne, como carne, né? Em carne, humano. Mas esse Cristo, ele é Deus sobre todos. E eu gosto porque Paulo está aqui numa defesa apaixonada, e quando ele chega no capítulo 11, ele explode naquele louvor, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, porque ele vê esse evangelho, como esse evangelho esse desenrolar do evangelho, e como ele não consegue se conter em ver que Cristo é esse Deus que se fez gente e morreu e pagou o preço, e agora nós temos vida eterna, e ele explode dizendo: rapaz, não posso mais falar nada aqui, deixa eu só louvar. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Mas só para ir, mais um texto, Hebreus, bem legal. Aliás, tem Tito aqui, 2,13. E aí eu encerro aqui com esse texto para a gente continuar. Mas é só para mostrar aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Não tem dúvida. Não existe dúvida. Todos os textos do Novo Testamento, se você for procurar cada página, ela vai apontar para a divindade de Cristo. A condenação, porque Cristo disse que era Deus. É isso que eles estão acusando. Por que Jesus foi condenado? Foi pelos milagres? Não, eles vão dizer: tá aí, o cara rasgou a blasfêmia, rasgou as vestes na hora lá. Por quê? Porque Cristo declarou claramente: eu sou Deus. Isso é interessante porque conecta com aquilo que a gente falou na quarta-feira passada. Então a gente estava aqui com o professor Hamilton, e ele estava falando sobre a questão das promessas messiânicas e como o judeu ele tinha essa expectativa sobre Cristo. E é interessante porque ele tinha aquela expectativa sobre aquele Deus rei, né? Sim. Mas aí aparece alguém que é um servo, né? Um servo sofredor. Os fariseus também tinham uma expectativa totalmente diferente, né? E aí muitas vezes Jesus ele bateu contra, né? Foi contra muitas atitudes dos fariseus. E é justamente no momento de milagre, né, que você citou justamente o milagre aqui, João capítulo 9, quando a gente vê ali, no momento que Jesus ele consegue curar um cego, que os caras olham assim e dizem: espera aí, não é qualquer milagreiro. Os caras sabiam que ele era Deus. Sabia. Porque não é qualquer milagreiro que consegue curar um cego de nascença. Aquilo ali só poderia ser feito por alguém que fosse de Deus. Só que aí os caras chegam na sinuca de bico. E agora? Como é que a gente vai... Então é melhor dizer que esse cara é blasfêmia. Aí, então você levanta contra. É aí que entra naquele aspecto, se você falou, né, desse Natal aí que estão retratando Jesus de uma maneira... É porque assim, não tem a ver só com uma evidência palpável. Assim, como é que eu reconheço? Como é que não tem a ver. Se Deus, por meio do seu Espírito, não abrir os nossos olhos para a gente ver, a gente está perdido. Então assim, Jesus, várias evidências. Jesus perdoou, e os judeus sabiam: perdoar? Como assim? Como é? Quem é você para perdoar? Aí Jesus ele faz algo, aos nossos olhos, é mais difícil ainda. Ele diz: rapaz, o que é mais fácil? É eu dizer: teus pecados estão perdoados, ou eu dizer: levanta-te. Aí o caba levanta. Ops, eu me arrepio todo aqui para dizer assim: caramba. Mas assim, não tem como. O Espírito... E aí essa é juízo contra o povo, que olha e diz assim: caramba, eu vi a profecia de Isaías se cumprindo. Olha, tu vai falar e o povo não vai ouvir. Tu vai mostrar e o povo não vai ver. Por quê? Por causa do pecado. E também eu acho que a perspectiva deles de, como o Euriano falou aqui, né, de ter um rei todo cheio de pompa, né, cheio de coisas que atraem, né, riquezas, e Jesus veio na contramão de tudo isso. Então, como o livro mesmo diz, cristianismo puro e simples, Jesus é puro e simples, né, ao passo que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Jeová Jireh, tudo aquilo que ele significa e que ele é, né, ele é mesmo. Mas, às vezes, a nossa perspectiva como humano, pecador e limitados que somos, não conseguimos ver Jesus como Deus nesse sentido. Né? Eu estava até conversando com o Euriano antes da gente chegar aqui, falando que tem um autor que ele falou o seguinte, que se perguntassem para ele qual é a maior evidência de que Cristo era Deus, aí ele fala assim: a igreja. Eu achei lindo isso.
Ele falou, porque a igreja é algo novo que Cristo fez. É você pegar a gente morta e transformá-las em vivas. É gente que estava no pecado e agora vive uma vida santa. E é um movimento de 2000 anos que é imparável. Imparável. Você lê a história da igreja, você se emociona, você chora, porque assim, como é que homens foram aprisionados, como é que homens perderam tudo, como é que homens viram suas mulheres assassinadas, seus filhos assassinados, mulheres perdendo o marido, filhos perdendo os pais, como é que eles não negaram? Porque a convicção tamanha era tal que assim, assim, rapaz, eu não posso negar, porque Deus encarnado me alcançou, Cristo. Então, esse reino que é estabelecido, que a igreja é esse novo reino, né? É o já e ainda não, né? Tem muito a ver com essa ideia. Então ele diz assim, cara, a evidência, uma das evidências de que Cristo era Deus é a própria igreja. Então nós somos a evidência da divindade de Cristo. Eu achei, caramba, que coisa. Realmente. Isso me lembrou uma passagem, Dani, que a gente vê ali quando o oficial foi falar com Jesus para curar sua filha, e ali Jesus pergunta se ele crê, e aí ele diz assim, ajuda-me a crer. Exato. E eu acho que isso é uma boa para que, rapaz, eu não consigo crer, então faça o seguinte, eu já conversei uma vez com uma pessoa, a gente estava sentado, e ele disse assim, rapaz, eu tenho muita dificuldade, eu queria ter essa fé que você tem, mas eu tenho muita dificuldade de crer em Deus e crer em Jesus. Aí eu disse assim, então faça esse exercício, mesmo que você não creia nele, então já que você não crê, tanto faz, então peça a ele para poder crer, porque isso vem dele, isso não vem de nós, não depende das nossas forças, isso vem a partir do próprio Criador. É verdade. E é isso que a gente vê naquela própria passagem, ajuda-me a crer, ele estava pedindo ao Criador, a Cristo, a ajudá-lo a crer. E é interessante que Jesus até elogia, né? Até faz um elogio para esse camarada. E assim, mas quando você pensa nessa divindade, na divindade no sentido de que Cristo sendo Deus, ele só poderia ser Deus para que a justificação acontecesse. Então não teria outra forma. Porque a ofensa foi do homem para Deus. Então Cristo se faz homem encarnado. E aí a gente fala sobre as duas naturezas de Cristo, que é um outro assunto, mas que entra um pouco aqui. Aí duas naturezas é um assunto para um outro podcast, né? Mas essa ideia de Deus, de Cristo ser 100% homem, no 100% homem, Cristo tem as limitações da fome, da sede, né? da ansiedade normal, do sono, não pecaminosa, né? da fadiga, ele precisa do descanso, mas ele não peca, ele não tem pecado. E aí você tem a natureza 100% Deus, que é aquele que opera milagres, que consegue discernir o coração, que sabe as intenções, é aquele que perdoa, né? Então assim, você tem essa divindade, esse ser que é divino e humano, que até entrando naquilo no próprio João, que isso na cabeça do grego, ou principalmente naqueles que acreditavam que aquela seita que acabou de me fugir da cabeça, mas assim, Deus ele estava distante, a carne não presta, então, porque a carne não presta, eu vou me dar aqui aos luxos dos prazeres da carne, porque meu espírito já está salvo. E quando o evangelho chega nessa perspectiva de que Deus se tornou gente, como assim? Que loucura é essa? Então, é escandaloso isso. Então até nessa perspectiva, se você olha para o contexto do primeiro século, você olha e diz assim, cara, era impossível que uma mensagem dessa prosperasse se não fosse uma ação do Espírito de Deus. É impossível, porque é uma mensagem totalmente louca para os dias da época. Aí eu penso, abrindo um parênteses e trazendo para o nosso contexto atual, é assim, a mensagem do Evangelho ela é extremamente atemporal. E eu acho que cabe a nós, como cristãos hoje, fazer uma leitura mesmo do meio que a gente está vivendo e como é que a gente pode ser relevante com a mensagem. Aí ser relevante não é transformar mensagens, mas é fazer com que a mensagem ela seja inteligível no sentido de que hoje o cara está numa outra vibe. Como é que o evangelho vai chegar? Como é que a ideia de Jesus, Deus, vai tocar o coração do cara? Aí eu tenho que ler o contexto para dizer, Cristo é Deus sim, com certeza ele é Deus.
Isso é bacana, porque agora há pouco a gente estava citando C.S. Lewis, e a gente vê o quanto Deus ele vai levantando homens ao longo da história, e a gente falou sobre isso aqui em outro podcast, falando sobre essa questão da teologia, da história da igreja, quanto Deus vai levantando homens justamente e cada vez mais trazendo para uma linguagem mais atual, mas sem tirar uma vírgula, sem tirar um ponto daquilo que é verdade. E Lewis foi um desses homens, né? Que conseguiu trazer isso logo no período pós-guerra. Essas palestras do cristianismo puro e simples foi logo ali em 1942. Quando chega em 1980, os Estados Unidos recebem aquele livro ali como algo que tivesse sido escrito ontem, né? Vamos dizer assim. Então, esse eu acho que o nosso papel enquanto cristão, né? Então a gente vai traduzindo quem ele é para as pessoas, para quem está ao nosso redor, a partir daquilo que ele faz na minha vida. Isso. É uma perspectiva que não é simplesmente um estudo do livro que eu estou apresentando, mas é aquilo que a Bíblia fala através da aplicação que aconteceu na minha vida, no meu ser. Exemplo, inclusive, da mulher samaritana, né, que estava lá no poço, e Jesus chegou de uma forma tão simples, tão sucinta, e ela entendeu essa mensagem, e ao ponto dela falar para as pessoas sobre isso. Ele é o Messias, né? Ela o reconheceu, assim como aquele endemoniado que a gente tratou também aqui, né? Nos temas discutidos aqui no Mais BíbliaCast, que Jesus foi lá com um olhar clínico e expulsou aqueles demônios, e o cara foi tão abençoado que queria ir com Jesus. Jesus, não, você vai ficar e você vai expandir o evangelho. E aí foi isso acontecendo. Então, essa mudança, ela realmente parte da gente. Uma vez que a gente entende que Cristo é puro e simples, né? Que o Evangelho, apesar das suas atualizações, ele não perde a essência. Então, a gente sempre resgata, né? Traz à memória aquilo que nos dá esperança, para que a gente possa passar essa esperança de Cristo para as pessoas. E até para a gente mesmo, né? É interessante essa coisa do Evangelho simples, porque você vê Paulo ali em Atenas, né, e eu estava ouvindo um cara falar e me despertou para uma fala dele bem interessante. Ele vai falar que Paulo, ao pregar em Atenas, Paulo ele usou de uma perspectiva muito interessante, né? Porque ele vai falar sobre os filósofos, ele vai contextualizar de fato a mensagem, e ele fala a linguagem, intelectualmente falando, ele fala a linguagem dos bambambãs. Ele está ali tete a tete, pau a pau. Mas sabe o que é interessante? É que não houve a mensagem de Paulo, apesar de ser fantástica. Se você vai ver o sermão, você diz assim, caramba, que cara... Mas ninguém se converte. Vocês já perceberam isso? Não tem uma igreja em Atenas. Quando Paulo vai para Coríntio, ele fala um termo, 2 Coríntios, eu acho que é capítulo 2. Ele vai falar, eu não vim com vocês com sabedoria de palavras, nem com filosofias, eu vim na simples. Ele vai falando, parece que ele teve uma reflexão, ele refletiu para dizer assim, rapaz, eu vim apresentar um evangelho simples, que não tem a ver com muita sabedoria, nem com muita filosofia, tem a ver com a simplicidade do evangelho de Cristo. Parece que ele refletiu, a sensação é que Paulo, porque isso daí é depois que ele foi para Atenas. Então Atenas ele passou e não teve uma igreja. E aí quando ele vai, 2 anos depois, ele chega dessa maneira. Parece que ele parou ali e refletiu e disse, quer saber? Eu vou para o simples. Agora, você falando isso, Dani, essa perspectiva, na verdade, é uma perspectiva que ela está desde o Gênesis. Exatamente. É a forma como Jesus ele escolhe as pessoas que ele sabe que aquele ali que eu vou escolher, ele vai adiante, ele vai levar essa mensagem adiante. Exato. Então começa com Abraão. Abraão era um nômade. Abraão, ele estava ali, mas Abraão, por essa característica de ser nômade, era capaz dele sair daquela terra. Eu vou te tirar da tua terra, da tua parentela, eu vou te levar para uma outra terra. E ele iria. Se ele fosse qualquer outra... se ele fosse falar com os egípcios, né, que era uma grande potência na época, fosse falar com qualquer outro lá, os caras estavam, não, aqui tá bom demais, eu não vou sair daqui não. Mesmo caso vai chegar lá na Grécia, Atenas, que era o berço ali da cultura, dos filósofos, da língua. Quero saber de conversa. Ali o evangelho não iria prosperar, mas aí Deus usa
né, homens simples, usando a linguagem simples, porque era através deles que o evangelho iria sair do canto, né, iria prosperar, e chegou até nós, né? Mas assim, e aí quando você vê acho que Paulo, ele é um apaixonado em todo aspecto, né? Mas ele é um cara que, quando ele defende a bandeira, quando ele traz a bandeira de Cristo como Deus, aí é Colossenses, acho que é Colossenses 3, que ele vai dizer, aliás, é Colossenses 3, mas que ele vai dizer sobre todas as coisas foram feitas, né, por intermédio dele. Deixa eu só lembrar aqui o texto, mas é Colossenses 1. Que fala sobre a soberania de Deus, né? Exatamente, Colossenses 1. Aí ele vai falar, né? Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo subsiste. Aí ele vai dizer aqui no verso 15, 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E aqui primogênito, né? Esse é um texto que os testemunhos de Jeová usam bastante para dizer que está a prova aqui de que ele é o primeiro, primogênito, que ele não é Deus, não sei o quê. Mas o primogênito aqui, no contexto bíblico, é aquele que tem a proeminência sobre os irmãos. Não é necessariamente aquele que nasceu primeiro, mas aquele que é levado ao status de primogenitura é aquele que vai governar sobre os irmãos. É aquele que governa. Então é interessante, porque o testemunho de Jeová, ele usa muito esse texto para dizer, está aqui, como é que pode, né? Mas você vai, aí só que ele se perde, porque no mesmo versículo ele vai dizer assim, cadê? Primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Então, eles não acompanham o verso, eles ficam no primogênito e ficam discutindo que Jesus não é Deus por causa do primogênito, sem entender o contexto. Aí eles se perdem aqui. Se em Cristo foram criadas todas as coisas, Cristo foi criado também. É uma confusão, um negócio que dá chute aí, né? De maneira nenhuma. O que Paulo está defendendo aqui aos Colossenses, que ele é proeminente, ele é o primogênito, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele foi elevado, né? Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas ele criou todas as coisas. Todas as coisas existem por causa de Cristo. Porque ele é Deus, ele sustenta. Nada. Se Cristo não existe, as coisas não existem. Tem um autor aqui, eu vou até indicar aqui, certo? Vou falar aqui desse cara bem aqui, Mark Jones. Onde é que eu mostro aqui, Yuri? Pode mostrar ali para aquela câmera lá. Aqui, ó, Mark Jones, pronto. Fala aí o nome do autor, do livro, até para quem está só ouvindo, né, também. Conhecimento de Cristo, da editora Monergismo. É um livro que vale a pena você ler. Só para você ter uma ideia, prefaciado por nada menos que J. Packer, né? Autor do Conhecimento de Deus. Então, Mark Jones tem sido essa nova safra de teólogos e escritores que tem falado muito a respeito de Cristo. E, cara, esse livro eu adotei esse livro para ler uma vez por ano. E ele, assim, você termina o livro assim, meio que extasiado e dizendo assim, puxa, acabou, eu quero mais, eu quero conhecer mais Cristo, né? Porque e esse tem sido um livro para mim de cabeceira, que tem me ajudado bastante a trazer me apaixonar cada vez mais por Cristo, né? E a entender que Cristo ele até fala aqui num dos textos que diz assim, que Cristo ele é tudo que existe foi por causa de Cristo que Deus criou. Então assim, por que todas as coisas existem? A resposta é por causa de Cristo. Deus ama tanto Cristo. Aí até a gente leu, tá lendo aí o mesmo livro, eu já terminei, terminando ainda, né, sobre a Trindade, Deleitando-se na Trindade. Deleitando-se na Trindade. Fala aí, Yuri, até para divulgar também, que é um outro livro, né? É um livro maravilhoso, Deleitando-se na Trindade, até porque a linguagem é muito simples, né? A linguagem que ele utiliza para explicar um tema tão complicado, né? Vamos dizer assim. Ele conta até piada, né? Então de fato, fica uma boa indicação para você. E aí eu achei interessante, foi que nesse livro do Michael Reeves, editora Monergismo também. A Monergismo estamos fazendo aqui, né? Se a Monergismo olhar e quiser, mas estamos fazendo aqui o merchan sem ganhar nada, Monergismo, por favor, né? Mas Deleitando-se na Trindade é uma introdução
a uma perspectiva da vida trinitária. Porque hoje qual é o maior problema? As pessoas elas não conseguem entender a Trindade de uma maneira que o conceito da Trindade se torne prático na vida delas. Como é que eu vivo uma vida trinitária? Então, assim, quando você lê o Deleitando-se na Trindade, você vai começar a ver a perspectiva. Por exemplo, você começa a entender que o amor de Deus por seu povo, ele é um amor que ele transbordou por causa do amor que Deus tem por Cristo. Então, esse amor de Deus por Cristo, que tem como elo o Espírito de Deus, ele é tão intenso que ele transborda. Sim. E aí eu acho até interessante que ele vai falar, se Deus fosse sozinho, o amor é um verbo, mas é um verbo em ação. O amor, ele não é uma palavra estática. Mas para você amar, você tem que ter um outro objeto para amar. Uhum. Então, assim, esse amor, se ele é um amor, se Deus é uno, como o islamismo acredita, então, assim, como é que esse Deus ama? Ele não consegue amar. Sim. Uhum. Ele não consegue. E se Deus aí ele traz uma perspectiva interessante, porque ele vai dizer assim, ó, Deus como Criador, se você olha só Deus como Criador, Deus ele acaba que trazendo a criação para autossatisfação. No final das contas, esse Deus depende da criação para se satisfazer. Essa é a perspectiva do Deus uno. Então tem várias outras perspectivas, mas só para a gente pensar. Mas quando esse Deus que é trino, ele é um Deus, a essência, um Deus em três pessoas, aí você começa a entender que esse amor, Deus é amor, né? João ousadamente fala isso, 1 João capítulo 4, né? Rapaz, Deus é amor, mas como é que esse Deus é amor? Por causa de Cristo. Então, e Cristo nos apresenta Deus como o Pai. Aí tu tem uma outra faceta e aspecto que é interessante. Quando você é apresentado a Deus como Pai, você já pensa logo, mas Deus ele foi algum tempo na eternidade ele não era Pai. Aí tu quebra qualquer argumento. Uhum. Porque a Bíblia fala que ele é o quê? Pai da eternidade. Uhum. Assim, Jesus ele apresenta Deus como Pai. Então se tu pensar logicamente, tu vai dizer, se Deus ele é imutável porque ele não muda, ele não varia, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, então Deus sempre foi Pai. Isso. Então não tem como, acabou. Né? Então assim, Cristo é Deus, sim, ele é a segunda pessoa da Trindade, mas a Trindade nessa perspectiva, como é que eu trago a Trindade para o meu cotidiano, para o meu dia a dia? É que por causa do amor que transborda em Cristo, é tanto amor e esse Espírito ministra tanto, esse amor nos alcança, porque Deus ele quer amar mais por causa do Filho. Então ele nos cria por causa do Filho. Por isso que nele todas as coisas subsistem, por causa dele. Dani, você falou aí de capítulo 4, né? João, De 1 João. Ixi, eu só lembrei daquela música infantil. Deus é amor. Assim a Bíblia diz, né? Está no capítulo 4, versículo 8 de 1 João, acho que foi o primeiro versículo. Não é o único não, mas eu diria que foi o primeiro, né? Eu acho que fora ele, eu acho que eu devo ter decorado João 3,16 também, não é possível que eu não tenha decorado esse, né? Então, Aline, aqui acho que a gente já conversou demais, né? Vamos para conversar esse Daniel, né? Então mas vamos lá. Bom demais, Daniel. Muito obrigada aí pela sua participação em mais esse programa, né? Desse bate-papo gostoso. É um prazer estar de volta, gente, e também agradecemos a vocês. E no próximo podcast a gente vai falar sobre o Natal. Então você não pode perder, você tem que nos acompanhar, né, através do YouTube, Deezer, Spotify. Esperamos por você. Eu já montei minha árvore de Natal. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Próxima semana tem mais episódio. Tchau. Valeu.